para entender quem é essa sabedoria que desce do céu, qual é essa sabedoria e como a gente a adquire. E a gente tem vivido nessa época onde o conhecimento humano se tornou quase que um Deus. A tecnologia promete elevar o nosso nível quase a de um Deus. Não é novidade que, inclusive, alguns séculos atrás, um pensador muito famoso chamado Nietzsche disse uma afirmação, uma constatação da qual Deus estava morto. E essa ideia de Nietzsche não era apenas a ideia de que não existe Deus, mas a ideia está muito de que nós não precisamos mais de Deus. Porque antigamente, quando nós não sabíamos como funcionava a chuva, nós falávamos que foi Deus. Antigamente, como nós não sabíamos e não tínhamos os remédios, nós clamávamos por cura. Mas com o avanço da tecnologia, com o descobrimento das coisas, a divindade se tornou cada vez mais inútil. Agora a humanidade tem as respostas. Agora a humanidade tem os métodos. E o que Nietzsche nos indaga é: será que o mundo pós-moderno precisa de um Deus? Será que a humanidade precisa acreditar num Deus? Será que faz sentido existir um Deus? Talvez na Idade da Pedra até fizesse sentido, ninguém sabia como o sol funcionava, adorava um sol. Ninguém sabia quando ficava doente ou quando curava, existia um Deus para isso. Ninguém sabia quando a colheita ia dar certo ou não, chamava de Deus da chuva. E aí ele começa a trabalhar, e a ideia dessa filosofia de que a divindade nasce da burrice humana. Quando o ser humano não tem explicação para as coisas, quando a gente não sabe responder as coisas, a gente chama isso de Deus, porque é a resposta mais fácil e a resposta mais curta. E aí Nietzsche fala que Deus está morto. E nós o matamos na ideia de que a ideia de uma sociedade que se rege através de um Deus não faz mais sentido para o mundo moderno. Porque agora nós temos as respostas, agora a gente entende como as coisas funcionam, agora a gente tem transplante de órgãos, agora a gente tem métodos que prolongam a vida, e assim vai cada vez mais, até o ponto de que Deus, nessa perspectiva humana, não se faz mais necessário. E a gente vive nessa era onde o conhecimento humano, o conhecimento sobre tudo, é como se fosse o próprio Deus, a gente endeusa isso. A tecnologia promete transcendência, a psicologia promete autoconhecimento, a filosofia promete propósito, até um momento em que a gente se vê vazio. A gente fica tão cheio de nós mesmos, da nossa própria humanidade, do nosso próprio conhecimento, da nossa própria sabedoria, achando que teremos as nossas próprias respostas, achando que encontraremos propósito, achando que encontraremos respostas e sentido para a vida, achando que encontraremos felicidade nisso. Só que Provérbios 30 é uma confissão desconcertante para esse ser humano pós-moderno, de que a gente está repetindo o mesmo erro, simplesmente nos tornando o mais estúpido dos homens e não tendo entendimento nenhum, não aprendendo sabedoria e nem tendo conhecimento nenhum do santo. Ele trabalha de que não existe sabedoria e verdadeiro conhecimento sem que haja Deus e sem que haja contato com Deus. Agur fala no seu provérbio que é só através, e isso Salomão já falou, de acordo com o livro inteiro, de que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Logo, não existe conhecimento fora de Deus, não existe propósito fora de Deus, não existe verdade fora de Deus. Na verdade, fora de Deus, tudo que resta é o relativismo, do qual Nietzsche, no final da vida, inclusive abraça no niilismo. Acaba ficando meio doido, do qual tudo é meio subjetivo, e a sociedade não precisa mais de leis, porque se não existe Deus, não existe absoluto, não existe verdade, o que rege a humanidade
senão Deus? E a forma mais empírica, prática disso, é uma sociedade que entra em colapso. E não só uma sociedade que entra em colapso, mas é uma juventude. São pessoas que no mundo atual vivem em colapso. Não é à toa que a pós-modernidade explode nas crises de identidade. Não é à toa que os jovens de hoje em dia explodem na ansiedade, no atentado à própria vida, porque continuam repetindo o mesmo erro, achando que a sabedoria e o conhecimento vão vir da gente e que nós seremos autossuficientes. Mas Agur, 700 anos antes de Cristo, por aí, 600, vem falar desde então de que não existe verdadeira sabedoria longe de Deus. Por isso a gente vai ver alguns pontos nessa noite sobre essa sabedoria que só se encontra em Deus. E, em primeiro lugar, isso só é possível, e Agur mostra isso, quando a gente reconhece a nossa incapacidade. O versículo 1 ao 3 é um reconhecimento claro e direto de como nós, seres humanos, somos seres limitados, somos seres defeituosos, problemáticos. A ideia não é só que existe limitação, mas a ideia é que existe também incapacidade. Nós somos incapazes de conhecermos a Deus através das nossas forças. Nós não conseguimos dimensionar quem é Deus. Nós não conseguimos ter contato direto com a pessoa de Deus. É legal que o verbo no hebraico, que vai direcionar o texto, nesse versículo 1 ao 3, é como se fosse traduzido literalmente como sou bruto. É aquela mesma ideia que a gente tem muito, eu acho que muito no Nordeste fala dessa questão do bruto, né? Eu tinha um amigo de seminário que era do Piauí, e ele mostrava muito disso, dessa cultura, dessa brutalidade, não no sentido físico, mas no sentido mais moral, de uma pessoa mais rígida. E a ideia do hebraico é trabalhar esse bruto, essa mulher bruta, esse homem bruto, como essa pessoa que é tão irracional quanto um animal furioso. É uma pessoa incapaz de ser ensinada. É uma pessoa incapaz de ser direcionada. É como um touro sem freio, é como um touro solto ao mundo. E ele usa essa ideia para mostrar como o ser humano é. Diante de Deus, nós somos como animais brutos. E qualquer raciocínio distante de Deus é meramente instintivo e cego. A ideia da sabedoria em Provérbios não é racionalismo, mas é receber uma revelação de Deus. Sabedoria não é quando a gente usa as nossas faculdades mentais de maneira profunda, mas sabedoria é quando Deus revela a glória dele a nós, e aí a gente se torna sábio. Mas a verdadeira sabedoria só nos encontra quando, em primeiro lugar, a gente entende a nossa condição enquanto seres humanos. Seres caídos, limitados, incapazes de se achegar até Deus. E a grande verdade que o provérbio quer falar é essa. Nós, enquanto seres humanos, jamais seríamos capazes de entender e alcançar Deus. Por isso que a segunda parte do provérbio é justamente essa pergunta: quem foi que subiu ao céu e desceu? Ou seja, a ideia é, você é incapaz de entender Deus, mas você precisa que Deus desça para que você o entenda. Você precisa que Deus se explique para que você compreenda, porque você não é capaz de entendê-lo. Por isso, o provérbio começa mostrando a distância que a gente tem até Deus. O provérbio ressalta o efeito que o pecado de Adão trouxe a nós, humanidade, destituídos da glória, incapazes de termos comunhão com Deus. Pessoas que precisam de mediação.
É como basicamente alguém que vai falar com outra pessoa de um outro país e não fala o idioma. Essa pessoa só vai ser plenamente entendida se tiver um tradutor para falar. Se a gente for para os Estados Unidos sem entender nada de inglês, se não tiver um tradutor para auxiliar a gente na comunicação, a gente não vai conseguir nem entender o que ele está falando e ele não vai conseguir nem entender o que a gente está falando. A ideia do provérbio é exatamente essa. Nós não somos capazes de falar com Deus, de compreender Deus. A gente precisa de um mediador para isso. A gente precisa de alguém que traduza Deus. A gente precisa de alguém que manifeste Deus em nós, porque nós somos incapazes de ter conhecimento do santo. Nós somos criaturas brutas. Um ser humano orgulhoso, autossuficiente, que acha que é capaz das coisas. Mas a segunda parte do provérbio vem falar e vem nos direcionar a necessidade desse mediador para que a gente tenha sabedoria. Não tem como ter sabedoria pelas próprias forças, não tem como ter sabedoria pelos próprios métodos. A sabedoria não é alcançada através de um rito, a sabedoria não é alcançada através de jeitos ou coisas que você vai fazer ou deixar de fazer. A sabedoria só vai ser alcançada se alguém que subiu ao céu descer e explicar para você o que você não consegue entender. Por isso, a segunda parte do provérbio vem falar algumas perguntas para a gente. Ele termina o versículo 3 dando essa constatação sobre a humanidade. Não aprendemos sabedoria e não conseguimos ter conhecimento algum de Deus, porque nós somos pecadores distantes dele. E a Bíblia mostra de maneira prática como a nossa visão de Deus é distorcida. Como a visão de Deus dos primeiros homens da Bíblia até o final sempre foi distorcida. E sempre Deus teve que interromper a história para mostrar o que ele queria. É um Abraão que vivia em Ur e era pagão. Só que nas oportunidades ele oferecia à esposa visão distorcida de Deus. É um Noé que assim que acaba o dilúvio, a maneira dele comemorar é ficar embriagado. Visão distorcida. Porque a visão que a gente tem de Deus altera a nossa prática. Se a nossa prática está errada, significa que a gente tem enxergado Deus errado. E é por causa da gente enxergar Deus errado que a gente faz tanta besteira. Tanto que no versículo 2, Agur é muito preciso falando: sou o mais estúpido dos homens. E não tenho entendimento de um ser humano, porque eu não tenho conhecimento do santo. E aí, na segunda parte, ele vai falar essas perguntas, eu quero recapitular com vocês, que é: quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? E a última pergunta, e a pergunta mais fantástica: qual é o nome dele? E qual é o nome do seu filho? Isso claramente é uma referência a Cristo, e não há dúvidas nisso no texto. Então, talvez, se um dia você quis encontrar Jesus Cristo de maneira clara e direta no Antigo Testamento, esse é um excelente texto para isso. Onde o autor deste provérbio menciona claramente Deus e o Filho de Deus, ambos sendo Deus, e estes que são o Santo. A ideia do autor de Provérbios, especificamente desse, Agur, é mostrar que Deus confronta a arrogância humana, mas ele não só confronta a nossa arrogância, ele nos dá uma solução para a nossa condição. Deus não só faz questão de mostrar o quanto a gente é estúpido, como dizem Provérbios, sem ele. Deus não apenas faz questão de mostrar que sem ele nós estamos perdidos. Porque se fosse somente isso, ai de nós. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, ele nos mostra uma solução. Ele nos mostra alguém que subiu aos céus e desceu.
ele nos mostra alguém que ajuntou nas mãos os ventos. Ele nos mostra alguém que embrulhou as águas na sua capa. Ele nos mostra alguém que fixou os limites da terra e de que certamente sabemos quem é. Ele nos mostra a palavra de Deus encarnada. É isso que João, no capítulo 1 que a gente leu, diz. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E em João 3,13, João cita exatamente esse provérbio dizendo: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Da mesma forma que em Efésios capítulo 4, Paulo também cita esse provérbio. O mesmo que subiu aos céus é o mesmo que desceu e deu dons a todos os homens, Jesus Cristo. Igual o autor de Hebreus, também citando esse provérbio, fala que o Pai se revelou de diferentes formas no decorrer da história, mas a forma mais perfeita e que ele se revela nos últimos tempos é em Jesus Cristo, o seu Filho. É esse Filho que Provérbios está mencionando, que é a solução e a revelação exata de quem Deus é. Ele é o conhecimento e a sabedoria de Deus encarnada, que, como a gente lê em João capítulo 1, se fez carne e habitou entre os homens, e a luz brilhou no meio dos homens. Os homens que eram incapazes de entender Deus, agora, através de Jesus Cristo, podem ter acesso ao Santo. Jesus responde séculos depois: eu sou aquele que subiu e desceu. Eu sou aquele que ajuntou os ventos nas mãos, quando, como Jesus diz, a tempestade, basta, acalme-se. Jesus é aquele que colocou as vestes sobre as águas, quando anda sobre as águas, quando até convida Pedro. Jesus é aquele que lançou os alicerces, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, que ele é a imagem do Deus invisível, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Jesus é aquele em João 8, versículo 58, que afirma que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse Deus eu sou, que vocês conhecem, por exemplo, como Yahvé, em outras traduções, sou eu, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Jesus é a sabedoria que desce do céu, para que nós sejamos capazes de entendermos Deus e termos mais uma vez relacionamento com Ele. Por isso o provérbio caminha para a terceira e para a última parte, dizendo: toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele se refugiam. Por isso não acrescentem nada às suas palavras, para que não seja repreendido e nem seja achado como mentiroso. A conclusão que Agur tem diante de toda essa coisa maravilhosa que Deus está revelando é que a palavra de Deus é suficiente e perfeita. Porque Jesus Cristo é essa palavra de Deus encarnada. E é a palavra de Deus, a Bíblia, que aponta para a realidade e consumação da pessoa de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia, a revelação de Deus, ela é perfeita, ela é inviolável, ela é testada, ela é prática, ela é suficiente, ela é autoridade, porque ela apresenta a sabedoria que desce do céu, ela apresenta Jesus. Por isso que Agur adverte: não precisa nada ser acrescentado, não precisa nada ser atualizado, porque ela já é a revelação perfeita de Deus. Ela é o antídoto para a nossa burrice. Ela é o antídoto para o versículo 2, do qual no começo ele afirma ser o mais estúpido. A solução para a nossa estupidez, a solução para a nossa falta de sabedoria, a solução para a nossa falta de conexão com Deus, é a palavra de Deus que aponta para Cristo, o Deus encarnado que mais uma vez nos deu acesso ao Pai.
Foi Jesus Cristo que uniu este caminho. Foi Jesus Cristo que é essa ponte entre a humanidade caída e burra e entre um Deus santo e perfeito. Jesus é a ponte que tornou nós, os homens e mulheres estúpidos, pecadores, capazes de mais uma vez serem transformados pela sabedoria de Deus. Por isso o Hebreus cita que Jesus é o novo e vivo caminho. Por isso a gente vê na palavra que Ele é o mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Jesus é aquele que subiu e desceu. Jesus é aquele que controla o vento e as águas. Jesus é aquele que estabeleceu os confins da terra. E Jesus é aquele que revela o Pai. Porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Por isso a única maneira da gente ter conhecimento do Santo, a única maneira da gente conhecer a Deus é através de Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro método. É apenas Cristo que responde ao dilema de Provérbios. Ele é a sabedoria que desceu do céu para restaurar nós, insensatos, a sabedoria viva mais uma vez. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo afirma: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. No provérbio, Agur clamava pela sabedoria que ele não possuía. E ele entende que é só através da revelação da Escritura, da Bíblia, da pessoa de Jesus Cristo, do Filho de Deus, que a ignorância dele pode ser satisfeita. Que o abismo que ele vivia pode ser preenchido por Cristo. Por isso eu quero concluir com algumas aplicações práticas. Em primeiro lugar, qualquer sabedoria que não culmina em Jesus é vã, é inútil e é tola. Qualquer frase, qualquer ideia que não aponta para Jesus é burrice. Qualquer pregação que não fala da obra de Cristo e de Jesus como nosso Salvador e o nosso mediador é tolice. É como os teólogos afirmam com uma linguagem um pouco mais rebuscada, de que Jesus é a chave hermenêutica. Basicamente, a maneira de entender a Bíblia é através de Cristo. Ele é a pessoa que define todos os textos. Ele é a pessoa do qual toda a revelação do Antigo Testamento e do Novo apontam. Ele é a pessoa do qual culmina qualquer pregação e reflexão. Qualquer implicação, qualquer aplicação deve passar por Cristo. Porque sem Ele não é revelação de Deus, é simplesmente sabedoria humana e conselho de tolo. Por isso, é importante a gente tomar cuidado. Cuidado com palavras ou frases que escutamos que não apontam para Cristo. Cuidado com pregações e exposições que não falam de Jesus. Talvez você já possa ter percebido, e eu te convido a você se tornar um crente desse jeito, a ser um pouco mais crítico durante as pregações. Analise o que está sendo pregado, como está sendo construído o raciocínio, como está sendo estruturado, aonde Jesus se encaixa. Faça isso com todas as pessoas, todas as vezes que você escutar uma pregação. E você vai perceber que, infelizmente, existem muitas pregações onde por 30 minutos o nome de Jesus Cristo sequer é pronunciado. Pregações onde por 30, 40 minutos a obra de Cristo sequer é exposta. A cruz de Cristo é sequer mencionada. A nossa condição de pecadores incapazes é sequer dita. E uma das frases que eu sou absolutamente contra, porque não é bíblica, é uma frase muito comum no meio evangélico, que é assim: faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. E aí, se você fizer a sua parte, Deus vai sempre fazer a dele. E aí a gente tem uma perspectiva humana, moralista, de que a gente é bom, que tá bom então, é só eu fazer minha parte, é só ser uma boa pessoa, é só eu me esforçar para ser e para fazer,
e cumprir, porque Deus vai fazer a dele. Só que essa reflexão nunca parou para pensar que a gente não consegue fazer a nossa parte. Você já percebeu? Que você e eu não conseguimos fazer a nossa parte? E que se Deus fosse depender da gente fazer a nossa parte, para Ele fazer alguma coisa na nossa vida, Ele nunca teria feito nada? Porque a gente é um miserável pecador. A gente tenta acertar e falha. Isso é uma frase moralista, que não passa por Cristo. Aliás, se nós somos capazes de fazer a nossa parte, para que Cristo teve que vir? Já existia 613 mandamentos, era só cumprir, uai. Moisés fala isso em Deuteronômio. Vida e morte estão diante de vocês, escolham a vida, cumpram os mandamentos e terão vida. O que acontece com o povo? É destruído e levado para o cativeiro. Por quê? Porque eles não cumprem. Então, às vezes, essas frases sutis carregam em si uma interpretação da qual Cristo não é a chave hermenêutica, uma interpretação do qual Cristo não é o centro, uma interpretação de uma sabedoria que não aponta para o Filho, mas aponta para nós homens e para o que nós devemos fazer. Mas a verdade da sabedoria bíblica é essa estrutura de Provérbios 30 que a Gur mostra. Começa com a incapacidade e a miserabilidade humana. Nós não conseguimos, nós não somos capazes, nós não fazemos, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos que alguém faça por nós precisamos que alguém explique por nós precisamos de alguém. E esse alguém é aquele que desceu. Esse alguém é aquele que, embora conhecesse os nossos piores pecados, esse alguém é aquele que, embora conheça o íntimo das nossas sujeiras, esse alguém é aquele que, embora tenha nos conhecido quando nós estávamos condenados à morte no mais profundo abismo, por amor a Ele nos amou e nos salvou do nosso estado de miséria, de incapacidade, por graça e misericórdia. A sabedoria não reside em nós, a sabedoria não reside nos nossos méritos, a sabedoria não reside nos nossos feitos, mas reside no Filho, reside na palavra de Deus encarnada, da qual não precisa ser atualizada e nem acrescentada a Jesus Cristo. Por isso, qualquer frase, pregação, ideia, vontade que você tiver, que você escutar, que a gente presenciar, que não passar por Cristo, não vem de Cristo. Deus é a revelação da Bíblia. E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, está trilhando um caminho do qual Jesus vai ser apresentado, seja na primeira vinda ou seja na segunda vinda. O povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento têm o mesmo sentimento, se a gente parar para pensar. O povo do Antigo Testamento esperava o Messias vir. E o povo do Novo Testamento espera o Messias vir pela segunda vez. É o mesmo sentimento, é o mesmo povo unido pela mesma expectativa, que culmina, que tem como centro, que tem como protagonista Jesus Cristo. Por isso, você e eu não somos o protagonista da nossa vida. Você e eu não temos as chaves das escolhas, você e eu não temos a capacidade de nada. É só quando a gente admite a nossa ignorância e contempla a obra graciosa e gloriosa de como Cristo, e a gente conceber e entender essa obra de Cristo em nós, que faz da gente ser mais uma vez refeitos, conhecidos e conhecedores de Deus. É somente em Cristo que toda ignorância humana encontra redenção e toda verdadeira sabedoria se torna possível para ser assimilada e vivida por homens e mulheres falhos como a gente. Fora dele, toda busca de conhecimento é apenas tolice disfarçada de inteligência. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo? Esse é um provérbio maravilhoso, do qual, há séculos atrás, Deus já manifestava a vinda de Cristo e do seu Filho. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Sem Cristo, sem a graça de Cristo, nós somos, como a Gur declara no versículo 2, mais estúpido dos homens.
que não tem o entendimento de um ser humano, mas é como um animal instintivo. Mas Jesus Cristo não veio simplesmente para nos dar conhecimento. Ele veio para nos dar a sabedoria que transforma. Por isso, uma vez que estamos em Cristo, como Paulo fala em 2 Coríntios 5, nós somos nova criatura. Nós temos essa palavra de Deus que Paulo fala a Timóteo que é divinamente inspirada para nos direcionar em tudo na nossa vida. Por isso a gente sai lendo esse provérbio e na volta para as nossas casas impulsionados em missão, de manifestar essa sabedoria de Jesus a um mundo ignorante e que tem se afundado na autossuficiência humana e tem se perdido cada vez mais. Nós saímos nessa noite em missão, a falar de Jesus nos nossos contextos, a mostrar que ignorantes e estúpidos como nós, podemos ser salvos pela graça de Cristo e podemos ser refeitos por esse amor gracioso que nos faz mais uma vez e nos torna capazes de ser